Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do visto do Lewandowski. Meu amigo Lewandowski entrou na fila, hein? Entrou mais um aí pro clube do pessoal que vai... O clube do Beto Carreiro. O clube do Beto Carreiro é aquela galera que até gostaria de ver o Mickey, ver o Pateta, ver o Pato Donald, mas que agora ficou mais complicado, não pode mais ir nos Estados Unidos, né? Bom, tem a Disney de Paris também, né? O Lewandowski pode ir na Disney de Paris e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, perdeu o visto americano. O Lewandowski, e o curioso dessa história é que o Lewandowski não falou nada. Ao contrário do Alexandre Padilha, que reclamou que a esposa e o filho tinham sido negado o passaporte, o visto, que não sei o que lá, que coisa chata, não sei o que lá, reclamou pra caramba, o Lewandowski ficou quietinho. Quem abriu o bico e falou isso foi o Lula, né? E isso é uma coisa complicada, porque pode ser que isso é uma coisa pessoal do Lewandowski, pô, Lewandowski, tanto que quando... Por que a gente não fica sabendo a lista das pessoas que perderam o passaporte? Os Estados Unidos não publica isso, porque é uma coisa meio vergonhosa, né? Você está numa lista de pessoas que não são bem-vindas nos Estados Unidos. É uma lista meio vergonhosa isso daí. Então é uma coisa pessoal. Se a pessoa quiser divulgar que perdeu o visto americano, é direito dela fazer isso. Mas os Estados Unidos não divulgam. O Lula foi lá e meteu a língua nos dentes e entregou o Lewandowski, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Sujo que Juiz do STF, Peter Quando Jovem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula disse que o visto do Lewandowski foi cassado. Então teve hoje a reunião lá dos ministérios do Lula, e é uma reunião totalmente sem sentido, porque o Lula ficou o tempo todo falando do Trump, só falou do Trump. O Lula não tem mais nada o que dizer, não tem mais nada o que falar sobre o país, já está totalmente perdido, não sabe o que fazer com o Brasil. Ô Lula, renuncia, Lula, poupa a gente de você aí, mais 2 anos seu aí, 1 ano e meio, né? Poupa a gente desse sacrifício, pô, renuncia aí, cara, pelo amor de Deus, cara, tu não sabe fazer a coisa, deixa, quem sabe o Alckmin faz um pouco melhor, pô, mas enfim. Aí no meio dessa reunião que eles estavam falando lá, o Lula mandou essa, que não, que você deve sentir orgulho, Lewandowski, de ter cassado o seu visto e coisa e tal. E eu não sei se o Lewandowski vai sentir orgulho ou não, mas eu vou dizer para vocês, isso era uma prerrogativa do Lewandowski falar, não do Lula falar, né? O Lula que botou a língua nos dentes e falou aqui, ó. A cassação do visto do Lewandowski ainda não tinha sido confirmada. A colunista do UOL, Mariana Sanches, já havia adiantado que a ideia era considerada pelo governo dos Estados Unidos para o ministro Lewandowski e o ex-presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, da mesma forma que fez com os ministros do STF, né? Lembra, eles não falam nunca o nome das pessoas, tá? Eles só falam que vão cortar determinadas pessoas. E eles mandam aquele e-mail que a filha e a mulher do Padilha receberam, dizendo, olha só, você perdeu o seu visto. Então é uma coisa particular. Eles não falam o nome das pessoas, porque, de novo, o objetivo não é constranger as pessoas, mas as pessoas ficam sabendo. Então, a essa altura, o Lewandowski já recebeu esse e-mail, já sabe que perdeu o visto, e muito provavelmente o Pachecão também, tá? Pachecão também entrou pro clube do Beto Carreiro agora, né? Vai levar os netos, vai levar os filhos, agora tem que ir no Beto Carreiro, não dá para ir na Disney mais não. Então, eles devem ter recebido essa cartinha e ficaram quietos, não falaram nada. E aí me levanta uma outra questão que eu acho interessante nesse contexto aqui. Quantas outras pessoas no governo Lula não teriam recebido essa cartinha também, já não perderam o visto também, e tá todo mundo quietinho, né? Porque a gente tá vendo o Lula muito desesperado. Esse desespero do Lula de ficar falando que não, porque sei lá o quê, que o Trump tá errado, que o Trump não é o imperador do mundo e não sei o que lá. De novo, isso soa para mim como um certo desespero do Lula para tentar manter a equipe, né? Essa reunião em si foi um caso desse, né? Ele trouxe todos os ministros para falar, não, estamos todo mundo junto, não sei o que lá. Ele sabe que tem um monte de ministros do Centrão querendo desembarcar do governo Lula, querendo sair e coisa e tal, e o Lula está implorando para o pessoal continuar, porque sabe que hoje já tem pouco apoio do Congresso, sem os ministros do Centrão, aí que não vai ter apoio nenhum no Congresso mesmo, não faz mais nada. Então essa reunião foi muito nesse esquema. O Lula acha que está atraindo apoio ao brigar com o Trump, né? Ele acha que batendo no Trump que está atraindo apoio e coisa e tal, ele não percebe que para muita gente isso soa exatamente como um desespero, né? Um cara que não sabe o que fazer e está desesperado, não tem alternativa para resolver o problema, né? Porque, de fato, bater no Trump não resolve problema absolutamente nenhum. Agrada a esquerda na Europa, agrada a esquerda nos Estados Unidos, mas resolver problema não resolve problema absolutamente nenhum no final das contas.
Então, ainda mandou essa de cantar a pedra do Lewandowski. Aqui, ó, você deve ter orgulho do que você fez para que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chegassem a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, só são contra Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Minha solidariedade, Lewandowski, coisa e tal, né? E, ou seja, deve ter muita gente na equipe do Lula que recebeu a cartinha, que perdeu o visto e que agora está chorando com o Lula, e o Lula tentando manter a equipe junta, não que vamos bater no Trump e coisa e tal. O problema disso é que para o Lula e para o Alexandre de Moraes faz sentido, né? Eles estão encampando a briga contra o Trump. É uma coisa meio honrosa, né? Você brigar com o Trump e coisa e tal, bater de frente, vai apanhar igual um cachorro, mas eu consigo respeitar esse pessoal que aceita se sacrificar assim. O problema do Lula é que ele não está sacrificando só ele, né? Ele está sacrificando todo o povo brasileiro para fazer esse ponto de honra dele aí, né? O problema é que à medida que você vai descendo na escala da hierarquia do governo, as pessoas começam a ficar menos interessadas nessa coisa, né? Os ministros, por exemplo, já vão estar sacrificando as férias dele na Disney a troco de ser um papel secundário. Vamos supor que o Lula ganhe essa briga. Não vai ganhar, mas vamos supor que ganhe. O máximo que o cara vai ganhar é um papel secundário nessa parada e ficou sem Disney, né? E se perder, vai perder a Disney por um bom tempo, ou talvez para sempre, né? E à medida que vai descendo na hierarquia, é pior ainda. O cara começa a pensar, pô, meu nome nem aparece nessa porra aí, eu tô brigando uma luta que não é minha, que eu não tenho nada a ganhar e que eu sei que eu tô do lado errado. Porque esse é o outro problema, né? Se você tá do lado certo, com certeza você quer lutar pelo que é certo. Isso é natural do ser humano. Você busca lutar pelo que é certo. Agora, nesse caso aqui não tem como defender, pô. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto que só chegou lá na presidência porque botaram o dedão na balança lá na eleição, botaram com muita força mesmo. Se não fosse isso, não tinha chegado nem a síndico do prédio, não tinha nem saído da cadeia, estava na cadeia até hoje, né? Então, a principal tema da reunião foi esse, e a gente ficou sabendo de quebra que o Lewandowski ficou também sem o visto dele, né? Se o Lewandowski ficou sem visto, o Pacheco é quase certeza, porque a Mariana, a repórter lá do UOL, já tinha levantado que os dois estavam sendo estudados pelo Trump, né, para essa medida, né? E, de novo, isso é uma coisa muito boa. Como eu falo para vocês, muita gente acha que assim, não, isso não quer dizer nada. O cara não vai para os Estados Unidos. Isso quer dizer sim, cara. Isso prejudica a pessoa muito mesmo. Não poder viajar para os Estados Unidos prejudica a pessoa. E mais do que isso, é uma marca de que você fez alguma coisa errada, né? Você está sendo punido por alguma coisa errada que você fez. E as pessoas sabem que fizeram coisa errada. Isso já está claro. Lembra, o plano todo desse pessoal era estabelecer o consenso social de que o Bolsonaro é que é culpado de tudo, o Lula é um santo e coisa. O Bolsonaro é que estragou o país e não sei o que lá. E eles queriam fazer isso mesmo. Eles achavam que ao condenar Bolsonaro iriam chegar neste ponto. O fato é que essas punições ao STF e ao Alexandre de Moraes impedem isso. Mesmo que eles façam um julgamento, para sempre agora vai ser um julgamento que foi criticado pelos Estados Unidos, que um monte de gente apontou como tendo ilegal, tendo coisas ilegais, ou seja, vai ficar sempre uma coisa controversa. No final das contas, eles não vão conseguir o que eles queriam, que é o tal do consenso social nisso daí, né? Enfim, Lula falou pra caramba, entregou o Lewandowski é um banana, merece tudo que aconteceu com ele, e merece o que vai acontecer ainda, porque eu tenho certeza que essa questão de cassação de passaporte é só o primeiro passo, tá? Vai vir coisa pior por aí.